Olá, o capítulo proposto para a leitura de hoje é Provérbios 11. E hoje eu vou ler o capítulo na Bíblia Peshitta. Provérbios 11, nesta tradução da Bíblia, começa da seguinte forma: Yahvé rejeita as balanças alteradas, mas se deleita nas balanças exatas. Onde se introduz a lascívia entre a desonra, mas a sabedoria é para os humildes. A esperança dos íntegros terá uma recompensa, mas a soberba dos iníquos será abatida. A riqueza não se aproveita do dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireitará seu caminho, mas o iníquo cairá em sua iniquidade. A justiça dos íntegros os livrará, mas os iníquos serão apanhados em sua iniquidade. Ao morrer, o homem iníquo perece sua esperança. Assim mesmo perece a esperança dos maus. O justo será livre da calamidade, mas o iníquo entrará em seu lugar. Com sua boca o iníquo destrói seu próximo, mas os justos se fortalecerão no conhecimento. A cidade se fortalecerá com a benevolência dos justos, e se alegrará com a destruição dos iníquos. A cidade será exaltada pela bênção dos íntegros, mas será derribada pela boca dos iníquos. O que despreza seu próximo é um insensato, mas o homem prudente habita em paz. O adversário descobre o assunto, mas o que é fiel em seu espírito mantém o assunto em segredo. O povo que carece de líder cairá, mas seu resgate está nos muitos conselhos. Quando o perverso encontra o justo, causa-lhe prejuízo, porque detesta os que aguardam a esperança. A esposa conciliadora confirma a honra do esposo, mas a mulher que aborrece a verdade é assento de desonra. Os negligentes terão necessidade mesmo em sua riqueza, e os poderosos suportam o conhecimento. O homem reto oferece à sua alma boas recompensas, mas o homem cruel destrói seu próprio corpo. O ímpio procede fraudulentamente, mas para o que semeia justiça, sua recompensa é a retidão. O filho justo obtém vida, mas o que faz o mal obtém morte. Yahvé rejeita os de coração perverso, mas se compraz nos de caminho irrepreensível. Não ficará impune do mal o que estenda sua mão contra seu próximo, mas a descendência dos justos será livre. Como o brinco de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher bela, porém indiscreta. Os justos se deleitam nas coisas boas, mas a esperança dos iníquos é a ira. A quem distribui do que lhe é próprio e colhe em abundância, e há quem recolhe do alheio e o obtém pouco. A alma abençoada prosperará, e o amaldiçoado será mais maldito. O que estoca o grão durante a necessidade será deixado a seus inimigos, mas a bênção estará sobre a cabeça do que o venda. O que procura o bem busca o favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. O que põe sua confiança em sua riqueza cairá, mas os justos brotarão como as folhas. O que constrói sua casa fraudulentamente deixará lamentos a seus filhos, e quem não está quieto em sua casa repartirá vento a seus filhos. O que não tem entendimento será servo do sábio. Os frutos do justo são árvore de vida, mas as vidas dos iníquos serão dispersas. Se o justo com dificuldade se salva, o que será do ímpio e do pecador? Essa foi a leitura de Provérbios capítulo 11, um capítulo cheio de provérbios, né, como a gente já havia descoberto que seria na leitura de ontem. Separei aqui alguns comentários nas Bíblias que eu possuo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo A Mensagem, que diz o seguinte aqui, no meio um pouco mais para o final do capítulo. O versículo 29, que diz aqui nessa versão: quem não cuida de sua família acabará de mãos vazias, o insensato será escravizado pelo sábio. Diz aqui que é uma advertência dirigida aos relacionamentos familiares.
Se uma pessoa é um problema para a família, as consequências serão como um furacão que derruba uma casa e expõe até os fundamentos. A família é o projeto de Deus para a edificação de pessoas, mas, se é tratada com desprezo, ruirá e o resultado será apenas mãos vazias. Comentário aqui a respeito de um versículo, de um provérbio desse capítulo. Aqui também, na Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, também é um comentário relacionado ao versículo 2. O versículo 2 do capítulo 11 de Provérbios diz, né? Em vinho a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O comentário a respeito desse versículo diz o seguinte: está escrito que os mandamentos de Deus são justificados em e por si mesmos, não por outra ajuda externa. Da mesma forma, diz o sábio a respeito da sabedoria de Deus: a sabedoria derrotou todos os soberbos com seu próprio poder. É muito ridículo querer defender a palavra de Deus com nossa razão, se devemos nos defender de todos os inimigos através da palavra de Deus, como São Paulo ensina em Efésios 6,17. Não seria um grande idiota quem, na luta, quisesse proteger sua armadura e espada com a mão ou cabeça descoberta? O mesmo acontece quando queremos proteger a lei de Deus, que é nosso armamento, com nossa razão. Separei aqui também outros comentários referentes a esse capítulo na Bíblia King James atualizada. Capítulo 11, o primeiro comentário diz: a arrogância é o único pecado sem perdão. Não porque Deus não possa perdoar o soberbo, mas porque a pessoa altiva jamais reconhece profundamente seus erros e, portanto, não é capaz de pedir perdão com a sinceridade de quem deseja abandonar o erro e obedecer ao Senhor. A expressão hebraica original Zadon refere-se à arrogância ou insolência, que é sempre causada por um desequilíbrio na balança da autoestima. Desenvolvemos um conceito exageradamente alto de nossa própria pessoa ou capacidades e um baixo conceito ou desconsideração pelo talento ou virtudes de outrem. Quando esse mesmo sentimento se aplica à pessoa de Deus, corremos o risco de cometer o pecado da blasfêmia. Já o termo hebraico canoá, os humildes, em sua forma verbal de andar humildemente diante do Senhor, se junta às virtudes paralelas do humilde, a justiça e a misericórdia, o fundamento e o âmago da piedade e da verdadeira religião de Deus, descritas no Antigo Testamento. Comentário aqui da Bíblia King James atualizada a respeito de Provérbios 11. Na Bíblia de Estudo Arqueológica, cuja tradução é a NVI, aqui existe um comentário a respeito também a Provérbios 11. Diz o seguinte: o desejo por justiça e igualdade é uma característica humana universal. Nenhuma sociedade em que a justiça e a fraude prevaleçam irá funcionar de maneira eficaz. De fato, em todo o mundo existe a crença de que a justiça não é mera instituição humana, mas vontade dos céus. No Antigo Oriente Médio, praticamente todos acreditavam que as obrigações morais eram impostas por seres divinos. Embora apenas Israel possuísse a lei, outorgada por Deus, seria um erro dizer que as demais religiões antigas não possuíam ou ignoravam os ensinamentos morais. Um exemplo disso é um hino acádio dedicado a Shamak, o deus Sol. Como se acreditava ser o Sol o olho que tudo via, que do alto observava as ações dos seres humanos, é natural que Shamak fosse associado à justiça. No hino, Shamak é louvado por trazer à luz as ações humanas. O hino declara que esse Deus vê e julga todos os que se envolvem em negócios suspeitos, cometem fraude pelo uso de balanças inexatas, evitam o pagamento total de uma dívida por algum tipo de engano ou iniciam processos judiciais sem fundamento. O hino insiste em que essas pessoas verão seus lucros desaparecerem. Provérbios 11, versículo 1 declara: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O fato de a Bíblia não ser o único texto antigo a utilizar esses termos para se referir à justiça não diminui sua importância como revelação especial de Deus. De fato, é precisamente nesse ponto que os ensinamentos bíblicos se encontram com a sabedoria dos gentios.
A Bíblia confirma o que há de melhor nos ensinamentos dos sábios de outras nações, ao mesmo tempo em que evita a superstição e a degradação que acompanham o paganismo. Por isso, Provérbios 1, versículo 7, recomenda a todos os leitores o temor do Senhor como o único ponto de partida legítimo para quem deseja encontrar a sabedoria. Essa passagem afirma que os gentios desejam justiça, mas declara que esse desejo só será cumprido de forma plena se eles buscarem o Deus de Israel. E por fim, separei aqui a Bíblia Brasileira de Estudo, também um comentário a respeito do versículo 1, o comentário intitulado Balança Desonesta. Está escrito o seguinte: há uma tendência popular conhecida como a lei da obtenção de vantagem em tudo que se traduz em desonestidade. Essa desastrosa atitude tem resultado num processo de corrupção que continua invadindo não apenas setores públicos, mas também áreas privadas de nosso país. A ideia do bem coletivo é suplantada por vantagens individuais. O pensamento de que, estando bom para mim, não importa o que vai acontecer com os outros, tem impedido que haja um melhor equilíbrio social entre o povo e também entre as nações, pois essa tendência tem se alastrado em todo o mundo. O sábio afirma que o Senhor abomina a desonestidade e, por extensão, todo tipo de engano e corrupção. Esse daqui foi um comentário breve da Bíblia Brasileira de Estudo a respeito de Provérbios 11, versículo 1 mais especificamente. E essa daqui foi a leitura de Provérbios 11 e também de alguns comentários que eu encontrei interessantes. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.